Vamos conversar um pouquinho, né, sobre o texto que nós escolhemos para refletir hoje, sobre o tema, melhor dizendo, que nós escolhemos para poder conversar hoje. Paulo em carne e espinho. Eu gostaria de convidar a você para a gente ler o texto que fala sobre a conversão de Paulo, pelo menos um fragmento do texto, né? O texto é grande, está em Atos capítulo 9, nós vamos ler do 1º ao 6º verso, lembrando que ainda em Atos mesmo, 2 registros da conversão de Paulo. Esse primeiro registro é feito por Lucas, o evangelista Lucas, tá? De qualquer modo, a gente tem como base esse texto inicial aqui no capítulo 9, do 1º ao 6º versículo. Assim está escrito: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e o Senhor sabe perfeitamente aquilo que o nosso coração precisa receber para que haja mudança, para que haja edificação e com isso o teu nome seja glorificado em nossa vida. Então fala, é o nosso desejo e certamente é a tua vontade, por isso somos gratos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo, sendo apresentado aqui em carne e espinho, ele é considerado não apenas por grupos teológicos, mas também por vários estudiosos, como filósofos, como críticos, como ateus e tantos outros homens de várias áreas do saber. Paulo é considerado como um dos maiores intelectuais da sua época, e também épocas posteriores a ele, a sua existência. O apóstolo Paulo, além de conhecer profundamente os escritos sagrados e saber fazer as suas próprias leituras a respeito da lei, ele também é hábil em tantas outras áreas do conhecimento. O apóstolo Paulo, ele tinha um profundo conhecimento na filosofia grega, por exemplo, e não só na filosofia, como também na cultura grega, até porque, além de ele ser um cidadão romano, além de ele ser um cidadão judeu, ele também é um cidadão romano. Mas ele não é um simples cidadão de um determinado país. Ele é um cidadão interessado nas culturas desses países. Por isso ele é um conhecedor profundo, tanto das leis que regem os parâmetros comportamentais dos judeus, quanto das crenças que regem as culturas cultuais, espirituais dos gregos, como também da filosofia
que é muito abrangente, não só no mundo grego, mas também no mundo romano. E os romanos se apossaram, inclusive, de muito daquilo que foi aprendido na cultura grega, até tomaram posse como se parte dessa cultura fosse propriedade sua. E Paulo é esse intelectual com um conhecimento profundo e um pensador, influenciador, que tem uma habilidade e um conhecimento muito vasto a respeito de, como disse antes, de vários tipos de saberes. É um cara que fala várias línguas estrangeiras, é um homem que domina a arte do discurso, ele tem uma habilidade tão grande de argumentação que em todos os momentos em que são registrados debates dele com qualquer outra pessoa, sejam filósofos, sejam pensadores de linhagem religiosa, sejam outros tipos de pensadores que existem na sua época, sejam sofistas, que são aqueles caras que são treinados na arte discursiva, para que quando eles não conseguirem vencer com uma argumentação verdadeira, eles produzirem uma argumentação falsa para vencer o discurso, porque para o sofista o que importa é vencer o debate. E ninguém em tempo algum conseguiu vencer o apóstolo Paulo em uma conversa como essa. Quando você vai ler o livro de Atos detalhadamente, nos momentos em que o apóstolo Paulo está discursando, você vai perceber vários termos que estão ligados à capacidade discursiva de Paulo. Termos como convenceu, porque ele tinha um poder de convencimento muito grande. Termos que vão mostrar que o apóstolo Paulo era um cara que tinha uma produção textual, tanto falada quanto escrita, muito gradual. Ele introduzia a sua argumentação, e essa argumentação ia crescendo o tempo inteiro. Ela não decrescia, ela crescia, e quanto mais crescia, menor ficava a produtividade argumentativa de quem estava debatendo com ele. E você vai perceber em vários momentos dos textos sagrados em que Paulo está discursando que o último recurso que as pessoas achavam para tentar acabar com o discurso de Paulo, com a argumentação de Paulo, era o discurso da violência. O último recurso era o recurso da violência. Ou seja, Paulo teve que fugir várias vezes para não ser morto. Paulo foi apedrejado várias vezes. Paulo foi esbofeteado e humilhado em praça pública várias vezes. Paulo foi chicoteado várias vezes. Paulo foi preso várias vezes. Exatamente por conta da sua capacidade de superar qualquer que fosse o seu adversário em um determinado debate. Depois de sua conversão, tudo que há de possível qualidade no apóstolo Paulo é muito potencializado com as manifestações do Espírito Santo de Deus na vida do apóstolo Paulo. Então, quando ele escreve a carta aos Coríntios, por exemplo, ele vai dizer: quando eu chego na cidade de Corinto, o que eu levo aí não é apenas o discurso, não é apenas a palavra. Então eu não apresentei a vocês apenas palavras ditas. Eu não os convenci apenas com palavras, mas também com a manifestação do poder de Deus em minha vida. Então Paulo, além de ser um cara de profundo conhecimento em diversas áreas do saber, ele é um camarada também profundamente mergulhado, encharcado no óleo, no oceano, no poder do Espírito de Deus. E aí você imagina como que um cidadão numa condição como essa não vai produzir. Ele produz muito, ele trabalha muito, ele viaja muito, ele é um cara profundamente inquieto. Confesso a você que eu não queria ter a vida que Paulo teve.
a disposição que o apóstolo Paulo tem é quase sobre-humana. Tudo que ele faz com uma intensidade absurda. Por isso, Paulo sofre muito também, por conta dessa sua disposição, dessa sua entrega, desse seu modo de ver a vida com tanta gravidade, com tanta visceralidade. Paulo é um cara grave e, ao mesmo tempo, é um cara agudo. Paulo é um cara de extremos. Ele não se contenta com aquilo que é razoável. O que eu estou dizendo é no que diz respeito ao ministério que ele faz, o ministério da palavra. E ele vai usar termos ou expressões como, por exemplo, eu me gastarei, me deixarei gastar pela pregação do evangelho. Então ele é um sujeito que dificilmente ele vai ter alguém que tenha condições de se tornar seu parceiro pela energia que ele tem, pelo modo como ele funciona. E esse camarada que tem essa energia já, essa inteligência, que tem essa entrega, que passa a, depois que os cristãos pregam o evangelho, começam a convencer muitos judeus de que Cristo é o Messias, e os judeus praticantes do judaísmo começam agora a transformar as suas vidas, a olhar a vida com uma nova consciência, e muitos dos judeus religiosos e tradicionais não toleram esse tipo de transformação e de comportamento e começam a perseguir a igreja. Então o apóstolo Paulo entra exatamente nessa leva aí, nessa safra de grandes perseguidores da igreja. E no texto que nós lemos, por exemplo, no capítulo 9, que é o segundo momento em que Paulo aparece, ele vai aparecer anteriormente no primeiro momento, no capítulo 8, quando ele, já sendo um perseguidor, está na condição de líder desses núcleos de perseguição da igreja. Inclusive, ele é citado quando Estevão é morto e tem as vestimentas depositadas nos pés de Saulo, né, como ele é anteriormente chamado. E ele se converte. E ele tem a sua vida interrompida abruptamente. Ele tinha conseguido cartas da liderança judaica para entrar nas sinagogas de Damasco e perseguir aos cristãos que estavam tentando convencer os judeus a respeito da vida messiânica de Cristo, de Jesus. E quando ele vai com esse desejo e com essa fome, que estão registrados no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, para interromper o processo de pregação dos cristãos, na verdade, é a sua própria vida que é interrompida abruptamente por uma luz seguida de uma voz. Ele diz que um clarão o rodeia, assim como a seus companheiros, e ouve-se uma voz que chama o seu nome 2 vezes. Saulo, Saulo. E faz uma pergunta: por que me persegues? E ele, no capítulo 26, vai dizer que essa voz continua dizendo: olha, é dura coisa recalcitrar contra os agrilhões. E Jesus está falando a respeito de si em relação ao comportamento de Paulo. Já já eu explico isso. E Paulo fica cego. Ele é levado pelos seus companheiros até a cidade de Damasco. Ele é encontrado por Ananias ali, que mesmo temeroso, obedece à voz de Deus que o ordena a ir orar por Saulo. E a partir dali inicia-se já o seu ministério. Em Damasco mesmo, Saulo já sai pregando a palavra do evangelho, mostrando a transformação que havia acabado de ocorrer na sua vida, no caminho, na estrada da perseguição. Paulo vai se considerar um apóstolo,
Ele diz, olha, eu sou o menor dos apóstolos, mas o meu chamado também é um chamado que pode ser comparado ao chamado dos apóstolos. E você vai ver que Paulo tem razão quando ele diz isso. Porque cada apóstolo foi chamado na sua individualidade, de forma diferente das demais pessoas que foram convidadas a aceitar a proposta do Evangelho. São 12 homens que são chamados com um propósito muito específico. E depois Paulo também é chamado com um propósito muito específico. Você vai perceber que ninguém tem o privilégio que Paulo tem de, em sendo inimigo de Deus, inimigo do Evangelho, inimigo de Cristo, se tornar o maior aliado de Deus, de Cristo e do Evangelho. É um privilégio para Paulo. Por isso que ele vai dizer, eu sou o menor porque eu sou o último dos apóstolos. E, inclusive, o meu nascimento é um nascimento abrupto, traumático. É um parto traumático. Porque eu cheguei fora de tempo, eu nasci fora de tempo. E a expressão ektraume que ele utiliza em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo de número 8, está relacionada a uma criança que fica muito tempo no ventre da mãe, ou que precisa ser retirada antes desse tempo, e é colocado um ferro na parte íntima dessa mulher para arrancar com brutalidade, com trauma, esta criança. Ele diz, o meu nascimento se deu assim, traumaticamente. Foi do nada que Deus chegou levantando na voadora. Jesus chegou na voadora nos peitos de Paulo. Deixa eu dizer isso aqui. Tem gente que só vai assim. Tem gente que é facilmente convencida com uma palavra que é rapidamente compreendida, mas tem gente que só vai na voadora. E Jesus conhece cada um de nós. Então deixa eu te dizer uma coisa aqui essa noite, você que está me ouvindo e que talvez esteja resistente à palavra do Evangelho. Não espere a voadora, filho. Querida, não espere a voadora de Jesus. É por amor. Alguém diz quando não vem pela dor, pelo amor vem pela dor, mas na verdade tanto a dor quanto qualquer outro tipo de gesto de Deus na nossa direção é por amor. A disciplina de Deus também é amor. Então, no caso de Paulo especificamente, e às vezes acontece com muita gente, que Deus tem algo muito especial para realizar em sua vida, Jesus chega na voadora, produzindo esse que Paulo chama de trauma na vida dele, mas não é um trauma que o negativou para a sua existência, que o colocou dentro de um quarto, que o isolou do mundo. Não, é uma ferida, um trauma, que o despertou para se converter, ou seja, para mudar completamente o seu caminho. Então Paulo se converte. E tem uma curiosidade que algumas pessoas gostam de dizer, que Saulo se transforma em um Paulo. E na verdade o nome aqui não tem a ver com características de sua conversão. Ou seja, a adoção ou a ênfase de um determinado nome pelo apóstolo não caracteriza sua conversão, caracteriza seu ministério. E já já eu explico isso. Paulo tem dupla cidadania, ou seja, ele tem o nome judeu que é Saulo e tem o nome gentil romano que é Paulo. Inclusive, se fosse para escolher o nome mais crente, mais convertido, o nome mais crente e mais convertido é o nome de Saulo, que é de origem judaica, que quer dizer aquele que foi pedido por Deus com insistência. Então, provavelmente a mãe do apóstolo Paulo orou a Deus e pediu muito
que lhe desse esse filho, ou o pai, não sei. O que importa é que Saulo significa aquele que foi pedido com muita insistência, assim como é Saul, porque Saulo e Saul são o mesmo nome. Saul é o nome hebraico, e você sabe que é o primeiro rei de Israel, e Saulo é o nome grego de Saul, que era hebraico, e eles têm o mesmo significado, aquele que foi pedido a Deus. Então, se fosse para escolher um nome crente mesmo, entre Paulo e Saulo, o nome crente era o nome Saulo, filho. Então, o que muda aqui a adoção ou a ênfase de um determinado nome pelo apóstolo, como eu disse antes, não caracteriza a sua conversão, caracteriza seu ministério. Por quê? Porque que a partir de um determinado momento o Paulo passa a ser chamado de Paulo e não é mais chamado de Saulo? Porque o nome Paulo é um nome que lhe dá mais autoridade, que lhe dá mais crédito para pregar entre os gentios, exatamente porque o nome Paulo é um nome romano, é um nome gentil. Quando ele se apresenta como Paulo, ele tem as portas para pregar o evangelho mais facilmente abertas, por causa de ele pregar exatamente para os gentios, e por isso ele é chamado de apóstolo dos gentios. Deu para compreender isso? Uma curiosidade que eu estava prestando atenção mais hoje, a mudança, né, da ênfase do nome, começa ali no capítulo 13. No capítulo 13, no início do capítulo 13, Lucas vai falar, né, que Saulo, juntamente com, me parece que é Barnabé, eles são chamados para um ministério especial. Lá no versículo Jesus, versículo 9, é o 9? Não estou lembrado agora não. No verso 9 do capítulo 13, Lucas vai chamar Saulo de Saulo, também chamado Paulo. Olha só que uma transição começa a ser feita, né? Saulo, também chamado Paulo. E no capítulo 13, ou no verso 13 ainda, desse mesmo capítulo 13, Lucas, que está registrando o livro de Atos, vai chamar Paulo, só de Paulo, e o nome Paulo agora passa a ser adotado definitivamente, tanto pelo apóstolo, quanto também, claro, pelo próprio Lucas, que está registrando as ações do apóstolo Paulo no livro de Atos. Então a transição é feita mais ou menos aí, que é quando o ministério de Paulo, nas viagens e tal e coisa e tal, vão crescer, vão ser acrescentados. Então é uma boa curiosidade, o nome Saulo e Paulo não tem nada a ver com conversão, mas tem a ver com a característica do ministério de Paulo, que não é um ministério para os judeus, é um ministério para os gentios. Compreendido isso, a gente vai ver aqui nessa conversão de Paulo, que ele passa de uma para uma outra situação. Então, a conversão é exatamente uma ação contraditória. É uma contravenção ou uma contraversão. É quando você é alguém e se torna o contrário daquilo que você é. Converter-se é mudar absolutamente o seu caminho. Quem é Paulo? Paulo é um predador. Paulo é um caçador. Paulo é um perseguidor, ele mesmo vai dizer isso. E no capítulo 9 aqui, no livro que nós lemos, Lucas diz que Paulo respirava ameaças e morte. Olha que expressão. Paulo, ou Saulo, né, respirava ameaças e morte. Tanto essa expressão como outra expressão que o próprio Paulo vai usar a seu respeito, ele diz que exterminava aqueles que eram do caminho, e a palavra caminho aparece com C maiúsculo, né? Então, eles estão dizendo que caminho, na verdade, é Cristo. A palavra caminho com C maiúsculo em Atos 9, por exemplo, é uma referência ao próprio Cristo. Então, aqueles que são do caminho, que vivem, que caminham, que respiram Cristo,
eram perseguidos por Paulo. Então Paulo é o quê? É um predador. Ele respirava ameaças de morte. Isso é uma referência usada aos leões quando iam devorar suas presas. Respirar, sentir o cheiro de sangue, é uma expressão muito forte para usar com relação a Paulo, para referir-se a Saulo. É uma expressão muito forte para dizer que ele de fato é um predador. Mas ele passa de predador a presa. Porque antes ele é o perseguidor, agora ele passa a ser perseguido. Antes ele é o caçador, agora ele passa a ser caça. Antes ele era o leão, agora ele é a vítima. Então a sua conversão, ela se estabelece de forma profunda, extraordinária e demonstra como de fato é uma conversão que busca estar coadunando, que busca estar alinhada à vontade e aos princípios do Evangelho. A conversão verdadeira é aquela que abandona toda e qualquer ação que não glorifica a Deus, que não observa os princípios que são estabelecidos pelo Evangelho na nossa vida comportamental. A conversão de Paulo também é uma conversão confrontadoramente reflexiva, porque quando o Senhor diz Saulo, Saulo, e faz isso 2 vezes, o nome é enfatizado, é chamado 2 vezes, é para que ele tenha dupla atenção naquilo que vai ser dito. E a pergunta é feita: por que você está me perseguindo? Paulo não dá uma resposta imediatamente. Ele vai logo perguntar: quem é o Senhor? E quando Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue, a compreensão de Paulo é aberta absurdamente aqui. Então há uma confrontação reflexiva por parte de Jesus quando ele pergunta: por que você está me perseguindo? E essa pergunta, por que você está agindo assim, é importante, não só para Saulo, mas também para a gente. E é isso que a gente precisa de vez em quando tentar responder: por que eu estou fazendo isso? Por que eu penso a respeito das pessoas? Isso nos leva a refletir sobre os nossos conceitos, sobre os nossos preconceitos, sobre as nossas ações contra as pessoas que às vezes nós odiamos, das quais nós não gostamos, as pessoas que às vezes a gente não tem nenhum tipo de simpatia a respeito delas. Por quê? A pergunta que Jesus faz a Paulo, ou a Saulo, como você preferir, abre um enorme leque na sua cabeça. E aqui nós temos também uma conversão que começa com uma desconstrução e passa para uma nova construção. Porque primeiro ele cai por terra. Segundo, no versículo de número 6, o texto diz que o próprio Jesus o manda se levantar e entrar na cidade. Então, quando ele é confrontado, quando a luz chega, quando a palavra do Evangelho lhe faz uma pergunta, ele cai por terra. Ele está desconstruído. Ele está demolido. E quando o Senhor diz: levanta, você vai saber o que eu tenho para você lá, ele começa a construir de novo a sua vida. A vida no Evangelho, a conversão de Paulo e a nossa deve ser pautada nisso, em um processo de desconstrução e nova construção. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa possível. Eu vou encerrar por aqui. Amanhã eu volto para a gente terminar esse tema no nosso programa Paz no Lar. E amanhã eu volto falando sobre Paulo e o seu espinho. Os segredos não confessados do apóstolo Paulo. Você sabe qual é o espinho que Paulo tem na carne? Não? Amanhã talvez você vá saber. Ou não, né? Muito obrigado pela sua audiência da temporada, pai. Vamos orar então? Amanhã a gente volta às 8 horas, tá? Deus poderoso, nós queremos louvar o teu nome, exaltar o teu nome por cada pessoa que está diante do seu aparelho essa noite, ouvindo esta mensagem, e que a tua palavra chegue e abençoe cada um dos corações para louvor
para a honra e para a glória do teu nome. É o meu pedido, sincero e grato, em nome de Jesus. Que o amor, a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.